Meus queridos alunos e futuros colegas de profissão, vamos mais um curso, o curso de matemática para perito criminal. Eu sou o professor Vitor, também sou perito criminal aqui no estado de São Paulo. Vamos à nossa vinheta e em seguida a questão. Essa questão é muito interessante, ela trabalha o tema polinômios, é um tema muito recorrente no edital da VUNESP, e vamos resolver ela utilizando os vários métodos, o método de D'Alembert, de Briot-Ruffini e o teorema do resto. Neste vídeo em específico, trabalharemos com o método de D'Alembert. Ele é um método muito intuitivo e para isso a gente vai resgatar um pouco do nosso passado matemático, na qual a gente fazia aquelas divisões, por exemplo, 7 dividido por 2, multiplicávamos sempre um número a ponto de chegar o mais próximo possível do número 7. Então, no caso aqui seria 3, 2 vezes 3, 6. Subtrair aqui dava o resto 1. Que em termos visuais seria aquela situação da gente ter 7 laranjas, dividiria por 2 indivíduos, cada um teria 3 laranjas e teria um resto 1. E claro que se a gente proceder à divisão aqui, põe um vírgula aqui, 0, 2 vezes 5, 10, que 0. Então a gente pegou esse resto ainda e dividiu. Ficou essa laranja dividida por 2, ficou meia. Então cada indivíduo aqui teria 3 laranjas e meia. Esse mesmo raciocínio a gente vai usar nos polinômios. Então a gente tem um polinômio aqui, p de x. Eu vou dividir por um divisor. Vou usar aqui um quociente, que é um polinômio que eu sempre vou multiplicando pelo polinômio divisor a ponto de chegar o mais próximo possível do polinômio. E no caso, se for 0 a divisão exata, ou se tiver um resto, vai ser um resto r de x, um polinômio resto. E é justamente a pergunta da questão. Ele tem um polinômio, ele é dividido por esse polinômio x mais 1, e ele quer saber o valor de m a ponto que o resto aqui for igual a 8. Então vamos lá. A gente tem aqui a divisão desse polinômio que é x à quarta mais 2x à terceira mais mx ao quadrado menos 2 dividido por x mais 1. Então o que acontece é o seguinte. A gente já vai começar a brincar com os graus. Aqui é o grau elevado a 1. Se eu multiplicar por um grau elevado à terceira, eu somo esse grau aqui e tenho x à quarta. Como eu sempre vou reduzindo a ponto de chegar no resto, aqui eu troco o sinal, eu vou sempre subtraindo. Então x à terceira vezes x elevado a 1 dá x à quarta. E aqui eu troco o sinal. Aqui eu tenho esse 1, multiplico, troco o sinal, fica menos x à terceira. Então aqui vai dar 0. Aqui 2x à terceira menos x à terceira. Aqui vai ficar mais x à terceira. Vou proceder mais uma vez aqui. Aqui eu tenho o grau 3. Então eu posso colocar aqui o grau ao quadrado. Multiplicando pelo grau 1, troco o sinal, fica x à terceira. Mais 1 vezes x ao quadrado aqui, fica x menos x ao quadrado. Aqui é o 0. Aqui eu já vou pôr em evidência, então fica m menos 1 vezes x ao quadrado menos 2. Aqui, observa aqui que é o grau 1, então eu tenho que ter esse coeficiente. Então aqui a gente vai colocar m menos 1, o grau x, vezes esse x, vai ficar, vou trocar o sinal aqui, m menos 1 x ao quadrado. E aqui eu troco também, eu tenho mais 1 vezes m menos 1 vezes x, aqui troco o sinal. Então aqui é o 0. E aqui vai ficar menos m menos 1 vezes x. E aqui menos 2. Aí o próximo passo aqui, lembrando que aqui eu sempre trocava o sinal, então aqui, como vai ter a outra troca e eu preciso zerar ele, eu já vou
colocar aqui um sinal invertido. Então, m menos 1 vezes x vai ficar menos m menos 1 vezes x. Como eu troco o sinal, vai ficar mais m menos 1 vezes x, que aí eu já consigo anular aqui. E aqui fica 1 vezes m menos 1, troco o sinal, fica mais m menos 1. Observa então que aqui zerou, e aqui é o resto, ficou m, ficou menos 2, e aqui já fica mais, né, mais m menos 1. Esse daqui é o nosso resto. E esse resto tem que ser igual, ele falou que tem que ser igual a 8. Então, eu tenho que 2 mais m menos 1 tem que ser igual a 8. Logo, nosso m tem que ser igual a 11. Então, notamos. Ele quer dizer o quê? Que se for igual a 11 o coeficiente m, a gente vai ter essa divisão e vai sobrar um resto igual a 8. Então, é isso aí. Esse é um dos métodos. Partiremos para métodos um pouco mais simples, que é o Briotto-Ruffini, e um método que, na verdade, não deixa de ser uma dica, que é o teorema do resto, que fica muito mais fácil a gente fazer as divisões. A vantagem de divisão usando esse método é que a gente consegue qualquer divisor, independente do grau, e também é uma maneira muito intuitiva, que é baseado até num método mais simples de divisão que a gente tem. Então é isso aí, forte abraço e bons estudos!